Então, vamos aqui trazer ao palco o professor João Sperber. Bem-vindo. Professor, Saudações! Isso aí, vai estar representando aqui a Multiquímica. Vou pedir para você se apresentar, vou colocar a tua apresentação aqui. Eu vi que você carregou duas, né? Primeiro a São duas externa. partes. Oi? Isso. Tem um arquivo chamado limpeza externa e depois CIP. A gente começa Vamos com a ver externa. se eu coloquei o certo, é esse, né? Isso, é isso aí mesmo. Perfeito. João, vou te deixar, tenho certeza que vai ser uma ótima palestra. Vou estar aqui nos bastidores, eu não vou tomar mais tempo porque é corridinho. São 3 palestras para tentar manter a nossa agenda. Tá Beleza? certo, Carlos. Muito Boa obrigado. Uma palestra. boa Obrigado, João. noite. Valeu. Saudações aí ao pessoal também, né? É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui pela Multiquímica, que é uma fabricante de produtos químicos para higienização, né, que hoje eu tenho a maior parte da minha dedicação, mas como o professor Carlos falou, né, sou professor da casa, estou com a Escola da Cerveja já desde 2016, se eu não me engano, então é um prazer, né, poder estar aqui hoje compartilhando conhecimentos aí com essa turma, né, que é sempre o nosso objetivo. Então, a gente começa aí, né, pessoal? O nosso tema hoje é higienização, obviamente, então, né, trazendo o tema aí do nosso dia a dia, só colocando uma contextualização, né? Como que eu vim parar numa indústria de higienização, né? Eu sou engenheiro químico de formação, fiz mestrado na área de engenharia química também, trabalhei em cervejarias, desde da produção, né? Fui operador de braçagem, assim por diante. Passei pelo mundo acadêmico, né? Estive na Escola da Cerveja presencialmente, já prestei consultorias, já montei fábricas, já fui gerente de qualidade, né? Por alguns anos em cervejarias e atualmente, né? Quem trabalha na área da qualidade em indústria de alimentos, e a cervejaria também conta desse jeito, é a higiene. Né? A higienização ela é crucial para que a gente chegue em sucesso, né? Que a gente obtenha o sucesso aí nos nossos produtos. Acompanhei uma parte da professora Gabriela, colega também, um salve para ela, né? Maravilhoso o tema. E, bom, contextualizando aqui conosco agora, a gente fala sobre fermento, que é uma parte da microbiologia importantíssima na indústria, e é a microbiologia desejável, né, que eu falo aí nas aulas de qualidade, e tem a microbiologia que é a indesejável, né, que é onde a gente começa a falar de bactéria, a gente começa a falar aí de contaminação, tá certo, gente? E contaminação microbiológica existem vários procedimentos que a gente tem que fazer e, com certeza, os procedimentos mais importantes para a gente manter a nossa fábrica livre dessas contaminações é a, a higienização, tá certo? Então, o que eu trago aqui para vocês hoje? Nós vamos falar dois materiais, né? O primeiro aqui, limpeza externa, e depois a gente fala da limpeza interna, que eu chamo de, né, nós vamos chamar de processo CIP. Ok, galera? Então, né, o que é um processo de limpeza externa? Quais são os elementos principais para a gente obter uma boa limpeza externa? Os principais produtos e os fatores que nos levam ao sucesso nesse processo. Ok? Gente, contaminação microbiológica não é brinquedo. Ok? A gente tem hoje um mercado que é competitivo, certo? Todo mundo aí que está já trabalhando na área sabe que hoje botar seu produto na rua, né, com uma venda, não é fácil, você tem que lutar, tem bastante cervejaria, e onde que a gente começa a se sobressair? Na qualidade, certo? A gente consegue se sobressair sendo mais apetitoso, sendo mais com uma durabilidade do nosso chopp, por exemplo, né, o chopp Pilsen, que é o mercado o mais disputado, né, na cervejaria,
eu sei, né, trabalhei muitos anos com isso aí, um dos fatores de venda ou não do seu produto é quanto tempo o seu produto dura fora da geladeira, né? Que é o que muitos bares, restaurantes acabam cobrando aí, né, das cervejarias. Como que você faz esse chopp durar bastante, né? Você faz esse chopp durar bastante tendo o mínimo possível, né, e aceitável de contaminação. E isso tudo passa pela higiene. E não à toa, eu começo falando com vocês sobre limpeza externa. Porque CIP, depois nós vamos falar, vai ter detalhes de, né, mecânicos, alguns fatores aí de sucesso para o CIP, né, da parte de parâmetros operacionais, mas a limpeza externa, e eu sei, porque hoje eu visito muito, né, as cervejarias, já visitava antes, né, quando era professor e trabalhava na fábrica. Hoje que eu trabalho na rua visitando cervejarias, a gente vê muitas coisas acontecendo aí, pessoal. E a limpeza externa, ela é deixada de lado, certo? Vamos dizer assim, se o teu nível de preocupação tá, né, de 100%, hoje a maioria das cervejarias vai estar 80, 90% no CIP. Né? Por quê? Porque todo mundo vai dizer o seguinte: ah, mas tudo acontece dentro do tanque, né? Então, tudo por tubulação, tanque, mangueira. Então, eu não devo me preocupar tanto com o externo. A gente faz uma, uma maquiagem, né? E isso é um problema. Por quê? É o seguinte: microbiologia quer dizer que você não enxerga, é microscópico. Você tocou, encostou num tanque sujo, né? Porque, poxa, num momento de canseira ali no dia a dia, qualquer coisa, encostou, a sujeira que está na parede é passada para sua mão. A sujeira com certeza está contendo uma bactéria ali. Aí você tocou na parede, ufa, passou, vai lá trabalhar de novo. Você passou bactéria para um barril. Se você faz o invase, por exemplo, como muita gente faz aí, né? Logo embaixo do tanque, sai uma mangueira do tanque, engata no barril, faz o processo ali de invase. Se tiver qualquer sujidade para cima, bactéria não voa, mas ela cai, tá certo? Então, o que acontece? Se tem bolor, você olha nas paredes, assim, nos cantos, tem bolor, tem, né, excesso de poeira, tem qualquer sujidade dessas, com certeza o ambiente da fábrica está saturado com esses micro-organismos, tá certo? Então, pessoal, fiquem muito atentos a isso, tá certo? Limpeza externa também é importante. Isso começa no conceito já da nossa fábrica. Por quê? Porque daí tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer limpeza externa, né? O jeito difícil é de qualquer jeito, é bater uma mangueira que não tem pressão, é você tá com uma fábrica que não está adaptada a receber enxágues fortes, né? Então você ter a boa queda no piso, ter um ralo bom na fábrica, né? De preferência ralo sifonado para não retornar nem cheiro, nem, né, pragas que pode vir barata, rato também, tá certo? Então, todos os equipamentos eletrônicos estarem devidamente protegidos, porque na hora de limpar, né, uma coisa é eu vim limpar a minha loucinha aqui de casa. Eu vou pegar minha panelinha, vou passar um sabãozinho na bucha, vou esfregar, jogar água, chua, acabou. Na fábrica, vocês sabem que não é assim. Os tanques são grandes, né? A fábrica tem cúpula de tanque que é mais difícil de atingir, parede também, o pé direito é alto, você tem que se preocupar com forro, tá certo? Pessoal, subiu da linha do invase, dali para cima tudo tem que estar, você tem que se preocupar. E o chão você tem que limpar também, então, né, vai fazer o quê? Tem que limpar tudo, não tem jeito. Senão você está começando a ficar suscetível. Aí você não limpa o lado externo, os bocais de tanque começam a ficar sujos. Se você observar que começa a dar mosquinha na sua fábrica, né? Aquela mosquinha que lembra a mosquinha da banana, assim,
né? Aquela mosquinha, antes dela ser uma mosquinha, ela é uma larva, né? É o ciclo de vida do inseto ali. Se ela é uma larva, em algum lugar da sua fábrica está cheio de larvas, né? Se tem mosquinha voando. Vocês já tinham pensado sobre isso? E por que que ela consegue sobreviver ali? Ela se alimenta dessa sujeira que você está deixando na fábrica. Então, você tem que ter a boa caída, você tem que ter boa pressão de água. Se você puder trabalhar com gerador de espuma, né, ajuda muito para você fazer limpeza em locais de maior difícil acesso, né? Você tem que ter forro, parede e piso prontos para receber produto químico, né? Então, você vai fazer uma limpeza, a gente vai usar um produto forte. Eu nem comecei a falar de limpeza, tá, gente? Eu tô falando o que você tem que estar preparado para poder fazer uma boa limpeza. Por quê? Porque depois você não tem uma parede preparada, né? Se você jogar produto químico nela, ela descasca. O forro é complicado de lidar com ele não é um forro, né, liso e lavável. Fica difícil de você manter a parte de cima da cervejaria conservada. O layout, né, por exemplo, separação da moagem do resto da fábrica. Moagem levanta pó. O pó de malte é rico em contaminação microbiológica também, né? Aí Pediococcus, por exemplo, é um que vem do malte, tá certo? Vocês não podem esquecer que o malte veio do campo, tudo bem, ele foi beneficiado, foi lavado, mas ainda assim ele, né, até chegar em vocês, não é um processo estéril, né? Alguma coisinha, ele andou em caçamba de caminhão aí, carreta e assim por diante. Chegou para você, moeu, fez pó. Se o pó do malte está chegando no resto da fábrica, você está contaminando a sua fábrica também. Bom, então, esses são alguns fatores aí que são importantes aí da gente lembrar, né? E para a gente começar a fazer a limpeza externa. Então, a gente tem que ter a nossa fábrica já. Começa lá na concepção da fábrica. A concepção da fábrica, né? Quando você planeja, pensa processo, você já vai ter uma fábrica adaptada a fazer uma limpeza, a resistir à limpeza adequada que tem que passar, e vai ser muito mais fácil para você. Vai ser muito mais fácil para você quando a fábrica tiver adaptada a esses processos. Ok? Aí, pessoal, a gente fala de limpeza externa, aquela limpeza que realmente é jogar espuma ou usar uma bucha, alguma coisa assim, para esfregar, né? E a gente já vai passar um jato d'água, geralmente um jato d'água com pressão é importante, né? Tá certo? E você tem também a COP, que é a Clean Out Place, que, né, o que isso significa do inglês? Limpar fora do local. São peças que você desmonta. Pessoal, eu estou vendo aqui algumas coisas já no chat, né? O Carlos aqui falou que presta consultoria, dobras, soldas de equipamentos, isso aí, a prestar atenção aos detalhes, tem a ver até com isso que eu estou falando aqui agora. Quando você vai desmontar, isso é uma coisa que muitas pessoas esquecem ou negligenciam, tá? Você vai fazer um CIP num tanque, essa peça aqui vai passar o CIP, não precisa limpar. Não. Tudo que é desmontável e possível de ser limpo fora, limpe fora. Por quê? É o detalhe, né? Uma borrachinha que você tem que desmontar, uma rosca que tem que limpar ao redor da rosca também, certo? As borrachinhas e as roscas, tudo que for assim menor, você vai levar numa cuba, numa pia, vai usar produto também, vai esfregar e aí, a partir disso aí, você ainda coloca depois num banho, tá certo? Você precisa, né, para fazer uma boa limpeza, alguns fatores, né, alguns elementos. Então, a gente trabalha com diluidores, tá certo? Não é tão comum nas fábricas de cervejaria, mas isso depende do que você está fazendo.
Por exemplo, se você vai fazer uma limpeza de piso, vai pegar um produto para botar num gerador de espuma, às vezes você não tem o frasquinho, ou é uma limpeza mais simples, mais rápida, você pode ter um aparelhinho desse aqui, que é só abrir e fechar, ele já vai estar calibradinho para você. Você vai pegar e já vai usar o produto na concentração correta, ok? Isso é muito importante. Quando a gente for fazer limpeza na fábrica, a gente está usando produtos profissionais, eles são fortes, né? E produto forte, ou vai ter cloro, ou vai ter soda cáustica, até os dois juntos, né? O alcalino clorado é um exemplo disso. Você vai ter detergentes ácidos. É veneno e remédio, né, pessoal? Então, se você usar um detergente ácido, por exemplo, que é muito bom para dar brilho em inox, né, tirar aquelas manchas de água dura que ficam por fora, você vai deixar o tanque lindo, maravilhoso, se usado na concentração certa. Se usar na concentração errada, ou pior, você usar na concentração errada e ainda demorar para enxaguar, não enxaguar no tempo que foi acordado, vai manchar o aço, mesmo o inox. Ok? Então, o uso de diluidor, conhecer o tempo, conhecer o produto, o processo, né? O Carlos aqui também colocou máquina de pressão alta, né? E água quente. Sim, pressão alta e água quente são essenciais para você fazer uma boa limpeza. Aquela aguinha mais ou menos, né? Não vai limpar nada. Nós temos 4 fatores que é o ciclo de Sinner, é uma teoria básica para a higienização, que fala sobre o quê? Você tem efeitos de ação mecânica, de ação química, de ação da temperatura e o tempo, ação do tempo. São esses 4 fatores, um equilíbrio entre eles para você atingir a higienização adequada. Quando você tira um, você vai ter que compensar em outro. Então, por exemplo, quero usar o produto mais fraco. É possível? É possível. Vai ter que usar mais tempo, ou vai ter que aumentar a temperatura, ou vai ter que aumentar a ação mecânica. Algum dos 3. E aí a gente, né, até em campo, o que a gente acaba fazendo aí nas aplicações dos clientes é achar o equilíbrio, né, entre essas 4 ações. Por quê? Porque existe um ponto ali onde vai ser economicamente melhor para você. Né? Você vai usar o tempo que é aceitável, a quantidade de produto num valor que o custo da empresa vai ficar aceitável, temperatura sim ou não, onde é possível aplicar temperatura, não é todo lugar que a gente pode tacar água quente, tem que tomar cuidado, principalmente em locais onde o equipamento é de resfriamento, né? Então eu digo aí tanques, por exemplo, o tanque de glicol, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o tanque está muito frio, você vem com água quente, você pode estar ocasionando um choque térmico. Choque térmico pode ser ruim para soldas, né? Pode ser ruim para cintas do tanque. Tá certo? Bom, aí aqui o Carlos também comenta que o mapa exige na área de produção que o ambiente não seja poroso, é verdade, faz parte do BPF, né? Lá, então, você é obrigado na hora do conceito da sua fábrica, né, já apresentar soluções para isso, né? Sei que o Gabriel fala, sei que a limpeza é diária, mas qual a periodicidade dessa limpeza mais detalhada? A limpeza mais detalhada não tem uma exigência, ok, Gabriel? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que verificar a sua fábrica, né? De como ela surge, por exemplo, uma fábrica que é toda instalada dentro de um galpão fechado, vai ser mais difícil de sujar, principalmente cúpulas, as partes mais altas, do que uma fábrica que já tem tanques maiores e ficam a céu aberto, ok? Isso é uma coisa que você verifica como? Verificando a qualidade microbiológica, inspeção visual dos seus equipamentos. Aí, você com a sua equipe aí, não sei se você é da qualidade, mas a sua equipe de qualidade, responsáveis de produção, vocês vão definir assim, olha, uma vez por semana tem que ser, senão a gente não consegue manter sob controle. Vai ser 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, assim, não teria uma regra, né? Isso é inspeção, verificação no dia a dia ali para você chegar num ponto de equilíbrio para a sua empresa, né? Gente, aqui eu vou pular algumas partes, isso é uma apresentação que fala de tudo aí, limpeza externa, a gente acaba apresentando aí para limpeza de legumes, tudo bem?
Aí aqui está um equipamento que é essencial para vocês conseguirem atingir uma boa limpeza externa, ambientes grandes, fabris, né? Locais de difícil acesso. Um gerador de espuma, ele é essencial, tá? O gerador de espuma, ele é um equipamento que vai ser utilizado para você, então, fazer uma aspersão do produto químico, ok? Você fazendo essa aspersão do produto químico com espuma, qual que é a vantagem? Aquela espuma que lembra assim, uma clara em neve é a desejável. Por quê? Ela vai bater no equipamento e vai colar. Isso vai nos proporcionar o quê? Tempo de contato. Quando você joga o produto químico, ele bate e escorre, o que acontece? O tempo de contato é só de bater e escorrer. Poucos segundos. Quando você bate uma espuma dessa, você consegue deixar o produto em ação 5, 10, às vezes até 15 minutos, tá certo? E limpeza externa de tanque, aquelas, quando ele começa a ficar pretinho, cheio de pó, assim, você vê que é bolor e tal, aquilo lá você vai jogar um detergente, vai ter que deixar coisa de 5 a 10 minutos para ele amolecer, e aí sim você vir com uma lavadora de pressão, né, uma VAP, para você poder fazer uma remoção adequada. Então, procurem, né, se informar aí, né, pessoal, sobre geradores de espuma, facilita demais, tá? Facilita demais. É só você comparar aí, não sei se vocês lavam carro em casa, né? Mas se você lavar com uma buchinha esfregando, é um tempo. Quanto tempo o cara não lava rápido demora? Eles usam esses jatos com espuma, certo? Então você consegue cobrir uma área muito maior em muito menos tempo e ainda fazer o produto ter ação. Então você começa a jogar espuma lá no começo da fábrica, vem vindo até o final da fábrica, deixa tudo com espuma, volta, vem com a VAP, já deu de 5 a 10 minutos, solta tudo. Uma pessoa só limpa uma fábrica de 500 metros quadrados. Não vou dizer tranquilamente, porque ainda é grande, mas consegue dar conta, ok? O Bob falou que se a gente não souber manipular os produtos para limpeza, você pode estar desperdiçando dinheiro. Pode mesmo, né? Você tem que sempre tomar cuidado com a manipulação, tanto com acidente, né? Então, o uso de EPIs, né, galera? Todos esses detergentes, ou ele é cáustico, né? Muito alcalino, ou muito ácido. O ácido peracético queima a pele, cloro queima também, né? Oxidante forte, que são os principais elementos que vai ter nesses detergentes fortes. Todos eles você tem que tomar cuidado com segurança e todos eles custam dinheiro, né? Se você fizer a diluição correta, geralmente ali na casa, né, para um CIP aí você usa 1, 2%, para uma limpeza externa 3, 4%, você economiza dinheiro. Agora, se você botar no zóio, né, talvez ou não limpa ou gastou demais. Outra coisa importante de se saber, você, né, geralmente o pessoal tem os rodinhos, tem fibras, né? Essas fibras aqui, galera, tem que sempre prestar atenção que fibra que você está usando, né? Tem as fibras da esquerda para a direita aqui, da branquinha, azul, verde claro e verde escuro. Ela vem da mais branda, mais macia, até a mais abrasiva, ok? Então você tem que se atentar. Se você usar a mais abrasiva num tanque de inox, por exemplo, você vai riscar. Você fazendo limpeza, riscando o seu equipamento, você está fazendo um desserviço para você mesmo, porque além de deixar feio, cria poro, né? O risco é um ambiente que pode depois ser um ambiente que vai segurar a sujeira ali. Então tome cuidado qual é o tipo de fibra, né? Qual é o tipo de esponja, né? Que você tá utilizando, ok? Sempre tem aí na mão provetas, baldes graduados, né, os EPIs que eu já falei, para você poder fazer uma diluição adequada. Claro que a gente faz aí uma propaganda, né, dos nossos produtos. A gente tem aqui alcalino forte para tirar desincrustação. Então, imaginem fornos altamente incrustados. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas imagens. Olha aí. Você pode ter esses bolores, né, muito fortes, que às vezes não saem, né, com gordura misturada, né? Aqui nesse caso aqui era de uma fábrica de suco de laranja, a laranja solta óleo, o óleo junto com sujeira, com poeira, com bolor e fica um negócio difícil. Conseguimos tirar, né? Tem esses desencrustantes, realmente eles fazem um trabalho incrível. Aí você vai ter os alcalinos clorados, que já ajuda a fazer controle de microbiologia no seu ambiente externo da fábrica, né? Você vai controlar bolor, vai diminuir, vai, né, fazer esse controle bactericida.
tem detergente mais brando, tem sanitizante, e assim vai, ok? E aí, quando você vê uma aplicação externa, é esse tipo de coisa que a gente vê, né? Alguém com uma VAP, alguém com um gerador de espuma, né? Aqui são tudo aplicações da nossa equipe aí, em loco. A enchedora de garrafas e latas é um local crítico para essa limpeza, né? Cai cerveja nele o dia inteiro, fica com cheiro, fica com aquele resíduo final de festa, não é? Balada que você começa a andar na balada assim, faz, né? Por quê? Porque a cerveja caiu, a cerveja tem açúcar, evaporou, o resto todo fica aquela gosminha que é o açúcar dela, enfim, as proteínas que ainda tinha na cerveja. E depois azeda, e dá cheiro, e contamina todo o ambiente. Então você vem com uma espuma ali, você consegue chegar nos cantos mais difíceis da máquina, né? Aí eu já mostrei aqui para vocês as desincrustações que são possíveis, né, de fazer com esses produtos. E depois, pessoal, a gente também não pode esquecer que onde a gente fez desmontagem, a gente tem que fazer depois uma colocação em tanques, né, deixar essas peças em sanitizante. Muita gente ainda usa na cervejaria o ácido peracético para banho de peça. É um bom produto? É excelente. Ele é muito bom, mata bactéria, oxida, alguma coisa que possa ter ali. Porém, para algumas borrachas, e se você tem algumas peças ainda, né, que tem latão, que tem alguma coisa assim, um aço menos nobre, né, do que o aço inox, eles oxidam. As borrachas ficam quebradiças e os metais eles enferrujam, né, começa a soltar partículas. Então, nesses casos, o banho de peças pode ser feito também com um quaternário de amônio. Tá? É um produto muito bom, um desinfetante à base de quaternário de amônio. Ele é mais brando, tá certo? Ele, em potência, ele é realmente menos do que um peracético, mas ao mesmo tempo ele não vai desintegrar as suas peças, né? Que é muito importante. Aí, pessoal, alguns fatores de sucesso. Sujeira, você tem que conhecer a sua, né? Então, o que tem no seu ambiente fabril? Porque a gente vai ter detergente e método para tirar sujidade orgânica. Então, orgânico é o amido, é uma proteína, é uma gordura, tá certo? O que você tem na sua fábrica? Na cervejaria, a maior parte dos nossos problemas de sujidade externa, por conta de pó e de umidade, vai ser bolor, vai ser, né, o amido que vai ter no malte que está voando na sua empresa, alguma sujidade da rua que, se porventura você não tiver aí uma fábrica bem seladinha, ok? Essas são as sujidades maiores. Então, com isso, a gente começa a direcionar. Então, limpeza externa para cervejaria, eu recomendo sempre muito esses produtos que são os alcalinos clorados de alto índice de espuma, né? Você pode jogar eles sem medo nos equipamentos inclusive os de inox, né? O pessoal fala, mas o cloro não pode com inox. É verdade, você não pode deixar o cloro em contato com o inox muito tempo e nem numa concentração muito alta. Agora, se você usar o produto ali, a gente vai usar ali entre 2% e 3%, geralmente. 2% e 3% de um produto que tem já uma concentração de cloro ali na casa de 3%, 4%. Então, você vai estar trabalhando aí com 1% de cloro, até menos, tá certo? E você vai deixar ele em contato 5 a 10 minutos e depois tem que enxaguar, e tem que enxaguar bem, certo? Não quero trabalhar com alcalino clorado, eu não gosto. Tudo bem, você parte aí para um alcalino forte. Aí você vai usar um detergente alcalino forte, só que o alcalino forte ele não vai remover direito o bolor, né? Não vai fazer esse controle bacteriano na fábrica, certo? Então você tem que estar ciente disso, ok? Por isso eu prefiro de verdade o alcalino clorado para essas aplicações. Aí tem as sujidades, pessoal, que não são orgânicas, são inorgânicas, ok? Então, o que é uma sujidade inorgânica? Sujidade inorgânica vai ser uma sujidade de ferrugem, uma água dura, né, que deixa uma calcificação, tá certo? Então, temos que tomar cuidado
com isso aí, qual é o tipo, aí você vai partir para o quê? Para um detergente ácido, ok? Um detergente ácido tira a ferrugem, tira esses pontos de água dura. Às vezes você tem aí pontos, por exemplo, onde tem as tubulações de glicol, ali a própria tubulação do glicol, ela pinga, né, uma ferrugem, vai enchendo de ferrugem parede, chão, não tem jeito, você vai ter que usar um detergente ácido, um desencrustante ácido, né? Beleza? Então, conhecer o seu processo, né, a adequação ao seu processo, saber executar testes, você fazer teste, como que você sabe que está dando certo uma limpeza? Contagem de bactéria no ambiente fabril, contagem de bactéria por SUAB, né? Acompanhamento visual. Aí você pode vir aí com lanternas para entrar, tem que inspecionar lugares difíceis, tem que inspecionar. Tem câmera, né, pessoal? Câmera endoscópica que você pode colocar em tubulações, em locais de difícil acesso. Hoje tem drone também, tem drone inclusive para limpeza de tanques aí, né? Limpeza de fachada. Aí você confere qual que foi a diluição, qual que foi a temperatura do procedimento, ok? Então isso tudo tem que ser adequado. Professor Carlo, eu estou chegando ao final do meu primeiro slide. Como é que eu faço aqui para mudar agora? Enquanto isso, eu vou vendo aqui com o pessoal. Ó, já mudou, obrigado. Vamos ver aqui, o pessoal falou algumas coisas. A Ana falou. Qual a importância do enxágue entre o uso de um detergente alcalino e o ácido peracético? É necessário esse enxágue? Ana, é essencial esse enxágue. Ok? Porque produtos químicos reagem entre si. No caso do alcalino e do ácido, tem a reação normal entre ácido e base. E no caso do ácido peracético, ele ainda libera muito oxigênio quando você tem a mistura ali no ambiente alcalino. Então, assim, ele vai liberar muito oxigênio de uma vez só, ele vai se tornar altamente reativo, pode até machucar alguém. Ok? Ele queima a pele, queima óleo, certo? Vai liberar gás. Beleza? Então, é essencial que entre qualquer produto químico e outro, para limpeza, você faça um bom enxágue. Ok? Inclusive, aqui no CIP eu vou citar agora, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aí do processo CIP. E entre um processo CIP e outro vai ter o enxágue e vai ter ali as substâncias que a gente utiliza para verificar se o enxágue foi bem feito, ok? O Rodrigo fala, peróxido de hidrogênio pode ser usado em aço inox? Pode, sem medo de ser feliz. Ana falou novamente, o ozônio seria eficaz numa cervejaria? Ele é eficaz. Agora é o seguinte, o ozônio, você tem que ter cuidados, muito parecidos com o que eu falei para o peracético em borracha. Uma linha que vai receber ozônio, gente, ela precisa estar preparada para receber ozônio. O ozônio é altamente oxidativo, e então ele estraga a borracha, estraga peças de metal menos nobre, né? Ele ataca até alguns tipos de plástico, ok? Então, assim, é bom, funciona, mas eu teria ressalvas com relação a ele. Até porque eles são meus concorrentes. Não, brincadeiras à parte, né? Funciona. Muitas empresas de água mineral usam, né, ozônio na linha para justamente fazer a desinfecção da água, né? E depois até, inclusive, a desinfecção de galões, por exemplo, né? Aqueles galões de água 20 litros que são retornáveis, ok? Então, a questão do ozônio é isso aí, ter a linha adaptada e depois você faz um custo-benefício. Pessoal, seguindo adiante, né, que o tempo urge, a gente falou aí sobre limpeza externa. Agora, nós vamos falar sobre limpeza interna. É uma pena que a gente tem, infelizmente, só uma hora. Eu gosto muito desse assunto e tem livros, né, que são inteiramente só sobre higienização, mas então a gente tenta resumir ao máximo aí para vocês, né? Vamos lá. Sobre a limpeza externa, então
a teoria e a da limpeza externa e da interna são muito parecidas na questão dos efeitos. Então, também aqui tem efeito do tempo, da ação química, mecânica e de temperatura, ok? Então, a teoria da higienização, ela gira nesse ciclo de Sinner, que é o nome, tá? Do ciclo. O que acontece na limpeza interna? Na limpeza interna, a gente vai ter que ter alguns cuidados que são diferentes. No lado de fora, eu quero espuma. Para quê? Para que o produto químico fique aderido à superfície e tenha uma ação, né, mais eficaz. Na limpeza interna, eu já não quero espuma nenhuma. Né? Detergente que faz espuma, a gente tem que abolir do processo SIP. SIP é o Clean in Place, né? Limpeza no local, para quem ainda não conhecia. Você geralmente, para esse processo, você faz um processo de recirculação por dentro de uma tubulação, no spray ball, de um tanque, ok? E aí, o que a gente geralmente utiliza, né, para um SIP? Primeiro, bomba de circulação. As bombas de circulação, primeiro, elas têm que ser de um material adequado a produto químico. A gente vai estar usando ali detergentes cáusticos, que são basicamente soda cáustica e aditivos, né? Você tem geralmente uma bomba do tipo centrífuga, acionamento por motor elétrico. Aí a gente, de preferência, para fazer um SIP rápido e eficiente, né? A gente vai ter ali toda a montagem. A montagem a gente recomenda que sejam conexões de engate rápido, certo? Você tem que ter um equipamento de preferência protegido, né? Então, o motor tem que ser blindado, tem que ter, geralmente tem uma capa protetora que protege contra respingos, jato d'água, né? Porque a fábrica de cerveja é um ambiente molhado, eletricidade com água não andam bem, então você tem que proteger. E você tem as instalações do tipo ou móvel ou fixas, ok? Depende da sua fábrica. Nós vamos fazer montagem desse sistema com tubulações ou mangueiras. Se vocês puderem, tá, pessoal, evitar ao máximo mangueiras na sua fábrica, não existe zero mangueira, eu sei disso, mangueira é super importante, tá? Mas se você puder ter o máximo possível de tubulação de inox, vai ser melhor para a sua eliminação de contaminação microbiológica. Ah, mas essas mangueiras não são atóxicas, borrachas preparadas para isso? São sim. Só que o que acontece? Ela tem validade. Você sabia que mangueira tem validade? Aí o que acontece? Às vezes você fica com preguiça de lavar ela num dia, você deixa ela suja e vai lavar só no outro. A borracha, meus amigos, por mais lisa que ela seja, ela tem um grau de porosidade. Ah, mas é microscópico. Pois é, a bactéria também é microscópica, não é? Então, o poro, que para nós é invisível a olho nu, para a bactéria às vezes é uma caverna, ok? Então, você pega aquela câmerazinha que eu mostrei antes no slide ali, que é uma câmera endoscópica, você vai colocar ela dentro de uma mangueira, você começa a ver manchinha preta, está condenada essa mangueira. Ah, mas eu não posso comprar outra. Pois é, então você está usando mangueira contaminada, tá certo? Porque a bactéria se alojou ali e eu quero ver você tirar. Beleza? Então, se você puder, eu sei que custa, eu sei que existem condições, se puder, o inox é o melhor do mundo. Aí você trabalha com uma boa tubulação espalhada pela sua fábrica, pelos processos, e você trabalha com mangueiras curtas para vir da tubulação principal até o tanque. Esse é o mundo ideal, né? Se não puder, mangueira, paciência, mas tente manter a sua mangueira sempre bem higienizada. Não guarda mangueira suja, tá, pessoal? Não guarda mangueira seca também. É bom ela estar sempre com uma soluçãozinha ali, né, de um desinfetante, ok? Pode ser o peracético, pode ser um quaternáriozinho de amônio, ok? Para ela se manter no ambiente asséptico, tá certo? Tem que ter uma flexibilidade limitada ou nula. Mangueira que dobra demais é mangueira que faz fissura. Mangueira que faz fissura guarda a bactéria. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Rugosidade tem que ser lisa, né? Assim como a gente pensa aí
nas tubulações de inox, que tem que ser bem lisinho, a mangueira também que tem que ser bem lisinha. E conexões também do tipo engate rápido, tem alguns exemplos aqui, né? O clamp, o SMS, o engate rápido padrão. Muito bem. Lembrando que sanitárias é o SMS e o clamp, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, Vanish, pessoal, evitem produto de mercado doméstico para uso industrial, tá certo? Se o Cancas que perguntou se você faz na sua casa, até pode, mas tome cuidado porque ele tem essência, né? Ele tem detergência, então tem que enxaguar bem depois, ok? E na fábrica não pode chegar com esses produtos. Não use produtos que não são profissionais na sua fábrica. Por quê? Porque eles deixam algum tipo de resíduo ou não tem ativo na quantidade que você vai precisar na sua fábrica. Então, procure sempre o uso profissional. As empresas de uso profissional têm que registrar esse produto na Anvisa. Então, a Multiquímica, por exemplo, todos os produtos dela são registrados na Anvisa, vai ter ficha técnica, vai ter um profissional. Eu, por exemplo, trabalho com a indústria de alimentos, um profissional que é referência para você ligar e tirar alguma dúvida, né? Se deveria usar muito álcool branco para eliminar bactérias, o Jonah Echagui, portunhol aqui, eu acho que eu entendi. Usar álcool, né? Mesmo o álcool 70 na fábrica, tirando aquela limpezazinha que às vezes você borrifa assim numa pecinha por fora, ele não tem efeito, tá? O álcool 70, primeiro que ele geralmente não está 70, né? Se você medir ele ao longo do tempo, o pessoal deixa os borrifadores ao redor da fábrica e evapora, então o álcool 70 no ambiente industrial, tirando o fato dele estar numa barreira sanitária, que daí é aquela salinha, antessala que tem antes da entrada na produção, que você lava a mão, passa um alquinho em gel na mão, limpa a bota, né? Tirando esse local aí, ou um banheiro, o álcool 70 dentro da fábrica é muito pouco eficaz, tá? O que faço na limpeza? O Carlos falou, enxaguar o sódio e o nítrico e deixar entre 1 e 3 horas o peracético sem enxágue. Deixar que ele volatilize. Carlos, tem sentido o que você está falando desde que o tanque seja pequeno. Agora, se você fizer isso num tanque maior, né, já um tanque de 5.000 litros, ele já vai ter aí seus 3, 4 metros de altura. Deixar só um pedacinho do cone para o peracético pegar o resto, ele não é tão eficaz, tá? É bom bater o peracético também em processo SIP, né, pelos seus 15 minutinhos ali. A Ana Carolina fala no banho de guarda para as mangueiras, qual a concentração ideal da solução para não estragar as mesmas? Bom, as mangueiras, tá certo? Se ela for daquelas borrachas que eu recomendei aqui, borrachas atóxicas, né, elas não têm problema com uma solução de peracético aí na casa de 1% do detergente. E isso se você for medir teor de peracético, que tem fitinha, né? Fitinha igual de medir pH, tem fitinha para medir peracético. Você vai estar ali na casa de uns 200 ppm de peracético, ok? Então, nessa solução, para mangueira, não tem tanto problema. Muito bem. Pessoal, a gente tem que falar ainda de alguns elementos, né? Um deles aí, spray ball, né? Então, spray ball tem que ter. E tomem cuidado com o tipo de spray ball que tem no seu SIP. Lembrando, spray ball é para quê? É o chuveiro que vai espalhar a solução pelas paredes do seu tanque. Tem que bater e escorrer, tá certo? Esse SIP, para dar certo, você tem que ter angulação correta. Não adianta você ter, por exemplo, um spray ball entupido, tem que olhar, tá? Então, de vez em quando, você tem que conferir se o spray ball está jogando a água nos lugares certos, se ele não está entupido, né? Se a tubulação que leva a água até o spray ball tá legal. Geralmente, a gente trabalha com o spray ball do tipo estacionário, né? São os que vêm já nos tanques.
mas podem ser rotativos, podem ser de outros modelos, tá? Não tem problema, desde que espalhe no 100% do tanque. Pegue na cúpula, pegue nas paredes, bate e cai, né? Escorre pela parede. A gente tem CIPs, aí pode ter CIP móvel, né? O CIP móvel geralmente é um carrinho com um tanquinho, tá certo? Bomba e assim por diante. Você vai ter que ter os mesmos cuidados que nós já falamos até agora para os outros equipamentos. Ele pode ter aquecimento ou não. Muito legal se esse tanquinho tiver graduação calibrada. Graduação é volume, tá? Uma reguinha para você ver o volume certo. Porque na hora que você vai comprar um produto, esse produto tem uma ação ideal num determinado grau de concentração. Por exemplo, detergente alcalino. Falando em teor de soda, né? O teor de soda ideal, ele começa em 1% para fazer limpeza e ele vai até uns 5% mais ou menos de teor de soda livre, ok? Se você tiver menos que isso, ele não limpa. Se tiver mais que isso, ele começa a demorar mais para limpar e quanto mais produto, mais tempo demora para enxaguar depois. E enxágua é tempo, é dinheiro, é água que você joga fora, é a sua estação de tratamento, né? Então, se você tem esses tanques graduados, sabendo certinho qual que é o volume de água ali, você sempre vai poder também medir certinho a quantidade de produto químico que você vai utilizar e o seu processo vai ser muito mais eficiente, ok? Depois do CIP móvel, ou às vezes você monta o CIP no próprio tanque, né? A gente usa aí muitas vezes o fundo de tanque, né? Para ser o reservatório de água. Não é o ideal, tá, gente? Se você puder ter fora, melhor. Por quê? Porque daí você não forma piscina, né? Não empoça dentro do tanque. Aí você depois vai para o CIP fixo. CIP fixo é uma estação que tem controle de temperatura, controle de concentração, tem bombas dedicadas para cada produto. Para que serve? Serve muito para você fazer a reutilização do produto, ok? Como que esse CIP funciona? Então, você monta de tal maneira que o tanque conecta na bomba, a bomba conecta no varão de tanque ou numa tubulação, e essa bomba joga o produto para frente e o produto retorna para esse tanque. Se for tubulação, ele vai e volta, você tem que ter só certeza que a tubulação, você começa a encher ela pelo ponto mais baixo da tubulação e remove o líquido pelo ponto mais alto da tubulação. Isso para você garantir que a tubulação ficou submersa no líquido, e aí, porque depois a gente vai falar de velocidade do líquido, se você tiver só meia cana, ou seja, tem a tubulação e o líquido está passando só pelo meio aqui, aí não limpa bem, que acontece quando você entra por cima e sai por baixo. Se você entra por baixo e sai por cima, você tem certeza que a tubulação fica 100% preenchida. E no caso do tanque, né, a gente tem que olhar alguns outros parâmetros, aqui algumas montagens. Eu vou pular alguns parâmetros aqui para a gente olhar os parâmetros mecânicos que a gente tem que ter. Onde é que estão minhas anotações aqui? Ah, sim. A gente tem que garantir, pessoal, que você tenha uma vazão adequada, ok? Então, vazão adequada, essa bomba aqui ela tem que estar adequada à tubulação. Como a maior parte das tubulações aí giram de 0,5 polegada até 2 polegadas, então você tem que ter aí para 0,5 polegada na casa de 3 a 4 metros cúbicos por hora, a bomba entregando isso. Se você tiver 1 polegada, você já vai precisar aí de 7, mais ou menos de 6 a 7 metros cúbicos de fluxo. Se você for para 1,5, você já tem que estar na casa de 10 metros cúbicos por hora. 2 polegadas já vai ter que estar na casa de 15 metros cúbicos por hora. Ok? Isso por quê, professor? Isso tem a ver com a bitola, então, da tubulação e a velocidade em que o líquido anda no interior da tubulação. Você tem que garantir de 1,5 metro por segundo até 2,5 metro por segundo. Ok, gente? Então, o que isso acontece? Aí você tem o efeito mecânico da limpeza, ok? Pelo atrito, certo? E aqui no spray ball,
você tem que garantir que no spray ball, você está chegando ali com 1,5 kg até 2 kg de pressão. Né? Mais ou menos esse range. Pode ter um pouquinho mais, 2,5, mas tem que estar nessa faixa. Se for muito menos que isso, provavelmente o seu spray ball não vai estar dando a pressão suficiente para esse spray bater na parede e escorrer. E se for muito mais que isso, a pressão vai estar batendo na parede e ricocheteando. Aí ela não vai passar certinho ali na parede, não, ela não vai bater e escorrer. Ela vai bater e voltar. Ok? Então tem que tomar cuidado. Os números, né, de velocidade e de pressão são parecidos, 1,5 a 2,5. Na velocidade é 1,5 a 2,5 metros por segundo, na pressão é 1,5 a 2,5 bar, né, de pressão, ou quilograma, força por centímetro quadrado, que é muito parecido. Aqui tem os protocolos, né, pessoal? Estou chegando aí ao final já, prometo para o professor Carlos que vou chegar no tempo. Aqui tem um protocolo, pessoal, acho que vocês vão receber esses materiais. Então, vejam que sempre tem enxágue entre uma etapa e outra. Aqui tem a concentração recomendada do produto que a gente utiliza. E eu vou falar do enxágue. Okay? Então, porque você sempre faz a mistura você vai recircular na linha. Depois, o enxágue de alcalinos, você verifica com uma solução de fenolftaleína. Você compra ela pronta em casa de produto químico, fenolftaleína 1% em solução alcoólica para titulação, né? Então, ela fica rosinha quando está alcalino e fica transparente, não muda de cor, quando ela está em ambiente de neutro para ácido. Ok? Então, você terminou o enxágue da soda, né? Do CIP alcalino. Vai enxaguando. Você usa a fenolftaleína nessa água de enxágue para ver quando que ela não fica mais rosa. Parou de ficar rosa? Não tem mais soda ali. Acabou. Pode começar o próximo processo. Ok? Depois você vem para um detergente ácido. Esse aqui ele é um pouco negligenciado nas empresas, tá, galera? Acaba fazendo alcalino e depois peracético. É importante, principalmente se você tem água dura na sua empresa, fazer esse ácido. Não só para passivação, é o mesmo produto. Na passivação você usa ele mais forte. Está escrito aqui no slide para CIP. Para passivação você usa ele 10 vezes mais forte. Ok? Porque passivação é um processo de oxidação forçada do metal para você deixar ele liso, a nível microscópico. Ok? Na limpeza, ele vai tirar pedra cervejeira, vai tirar uma pedra de água dura, ela vai tirar uma ferrugem que porventura tem aí no seu equipamento. E lembrando que qualquer coisa que é suporte, né, uma pedrinha, alguma coisa assim, é o início de um biofilme, certo? Então, por isso que é importante passar o detergente ácido também. E o detergente ácido, você verifica com alaranjado de metila. Fica avermelhado quando está muito ácido, fica alaranjado quando já não está mais tão ácido, então terminou o enxágue. Ok? E aí depois você passa o sanitizante. Pessoal, aqui agora só vai passar os produtos. Tomem cuidado com soda e gás carbônico para não implodir tanque. Olha o que acontece. Tem reação química, tem que tirar todo o gás carbônico do tanque antes de fazer um CIP alcalino, né? Também tem a mesma questão que eu falei, né, na outra apresentação sobre saber sobre a sua sujidade. Ok, gente? E a inspeção também, bactéria, inspeção visual, SUAB, testes de plaqueamento, tá certo? Ufa! São 9 horas em ponto, hein, professor Bresciani? Fui já respondendo algumas dúvidas, né, que surgiram aqui. Pessoal, meu contato tá no slide. O pessoal vi que perguntou aqui sobre produto da Multiquímica e tudo mais. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, né? Se você precisa de menor quantidade de distribuidores, se você é uma fábrica, a gente dá toda a assessoria também. Eu vou na sua fábrica, a gente faz a adequação do processo de higiene, tá certo? E agradeço demais, né, a oportunidade de estar aqui com a Escola Superior de Cerveja e Malte e com a Multiquímica, compartilhando aí os nossos conhecimentos com a turma. Muito bom, pessoal. Uma salva de palmas também ao nosso querido professor Sperbi, que esteve conosco essa hora,
Professor, muito obrigado por todo o conteúdo técnico. Eu sei que a gente está falando de produto específico, mas você foi muito acadêmico, né? Nas explicações, conteúdo técnico de qualidade, mais uma vez, como sempre, né? Então, um agradecimento todo especial aí a você e também a responsabilidade de ter cumprido bonitinho o horário, né? Então, são 3 palestras numa noite, é difícil a gente conseguir gravar tão bem, né? E o domínio de aula traz isso também, né? Espero que conforme os anos vão passando, a São gente vai aprendendo a calibrar os tempos, né? alguns aninhos na. Já é menos que a professora Gabriela, mas já dá um tempinho também. Pois é, estamos tudo em casa. Próxima palestra agora, é o professor Alexandre, que também é professor da casa. Então, te agradeço imensamente, Sperb. Fica aí o contato do Sperb para vocês. Quem sabe geram bons negócios, também é importante para as empresas, né? A gente também está buscando aqui o desenvolvimento do setor, né? Aprendizado para vocês que estão assistindo, geração de negócio para as empresas, melhoria de qualidade de produto, melhoria de produtividade e sustentabilidade nesse mercado aí que a gente ama tanto, né? Então, Com certeza. agradeço imensamente, professor Sperb. Vou só retirar Eu que você daqui. agradeço. Me despeço e vamos chamar já o professor Alexandre para a gente conseguir manter o nosso cronograma. Obrigadão. Valeu, galera. Obrigado.